E aí, família? Bom, antes de eu começar aqui a falar do Botafogo, eu gostaria de informar que o vídeo de hoje é patrocinado pela PagBet. É isso mesmo. Ó, vou deixar um negocinho aqui pra vocês. Você sabia que apenas R$ 1 é o valor mínimo para você começar a apostar na PagBet? Com R$ 1 você já pode ir lá e fazer a sua aposta. Você recebe seu dinheirinho aí via Pix, rápido e seguro. E lá também tem suporte 24 horas humanizado. Isso já faz um total diferença, né? Para tirar qualquer dúvida sua. Cotações alto, cadastro sem burocracia nenhuma. E outra, você pode encerrar sua aposta a hora que você quiser. Outro diferencial aí da PagBet. E outra, na PagBet você ainda pode apostar em Aviator. Bom, não perca tempo, vá lá na PagBet. É um site muito simples de você entrar, navegar, sem burocracia nenhuma. Faz o seguinte, vai lá, confere. Vê se não é isso tudo que eu tô falando mesmo. Você sabe que na PagBet, acertou, tá pago. O que as duas equipes queriam no jogo. Sabe a festa que a gente viu na arquibancada? As duas torcidas estavam festejando. A do Fluminense, tomando de 2-0, festejando, falando, o que interessa é a Libertadores, 4 de novembro. Então era uma festa total. E do outro lado, o líder do campeonato, que voltou a vencer, voltou a jogar bem, voltou a ser competitivo. Foi o que aconteceu no jogo. O primeiro tempo foi muito isso. O que estava no final do jogo na arquibancada foi o início do jogo, um Botafogo muito mais competitivo, muito mais interessado, o Fluminense jogando. Qualidade, técnica, habilidade. Mas quem competiu, quem brigou, quem estava com interesse mesmo no jogo e no campeonato, era o Botafogo do Lúcio Flávio, que não atrapalhou. O Bruno Lage chegou e atrapalhou o que estava bom, por isso o Botafogo oscilou, caiu muito. O Lúcio Flávio assumiu com o Carli, o Joel Carli, e fez o simples, o feijão com arroz, e a gente vai falar ao longo do programa aqui, Prihal. Boa. Lembrar o fã do esporte que nós estaremos ao vivo e a cores nos 3 estádios dos 3 clássicos das 16 horas. Portanto, entrevistas coletivas dos técnicos, vencedores e perdedores e também dos jogadores vencedores e perdedores. Começamos agora com imagens do Maracanã. Como disse o Zinho Praz, o Fluminense entrou tranquilo, né? Classificado. A minha missão principal da semana tá feita. O Botafogo se aproveitou disso. Não tem como, cara. Assim, se tratando de seres humanos, era impossível que o jogo contra o Inter pela Libertadores ainda não refletisse, né? E do lado do Botafogo também. A situação da pontuação, a vantagem que foi diminuindo. Um jogo depois da troca do treinador e nas circunstâncias que ocorreu a troca, com os jogadores, pelo que se sabe, se unindo e comprando o barulho, chamando a responsabilidade, né? Participando até de tomadas de decisões que normalmente não estão sob a alçada do jogador. Isso, dependendo de como é absorvido e como é encarado pelo grupo, pode ser um ponto positivo, porque tem jogadores, tem grupos que reagem bem a esse aumento de responsabilidade. Porque o Botafogo vinha... Claro que é um jogo só, né, Pili? A gente tem que contextualizar também. É um jogo, mas o Botafogo vinha num momento muito ruim, se a gente usar como comparação, acho que é a comparação mais justa, o próprio Botafogo. Então, é uma resposta. Agora, essa resposta, ela tem que vir no próximo jogo também. E a direção fica numa sinuca de bico, né? Óbvio que se eles tiverem a convicção de que o Lúcio Flávio está pronto, que o Lúcio Flávio é a melhor opção, é uma decisão, entre aspas, fácil de se tomar, mantém o Lúcio Flávio. Agora, se internamente eles não tiverem ainda a convicção de que o Lúcio Flávio está pronto, é uma decisão difícil, porque ganharam. Então, assim, é uma semana... provavelmente de muita conversa, muita observação e de tomada de decisão importante. Pode ter, dependendo do placar de Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, 10 pontos de vantagem de novo sobre o vice-líder. Pra que mexer agora? Pois é, mas é que eu te falo, Plirra, a gente tá aqui no sofá opinando sobre isso. Eles estão no dia a dia. A gente não sabe, aqui eu tô fazendo suposições assim, totalmente sem embasamento nenhum. Daqui a pouco eles... Não estou dizendo que eles podem achar que o Lúcio Flávio ainda não está pronto. Ou como eles podem achar que o Lúcio Flávio está pronto. Então, assim, vai depender muito do feeling e da observação do dia a dia do time de gestão do Botafogo. E aí a gente tem que confiar na capacidade de gestão, porque os caras estão lá no dia a dia. E porque, Nath, falando em interinidade do Botafogo, a gente teve antes o Cláudio Caçapa, também auxiliado pelo Lúcio Flávio, fazendo 4 jogos com 4 vitórias. Sim. Então, na interinidade, nesse Campeonato Brasileiro, o Botafogo fez 5 jogos, né, teve Sul-Americana também no meio. Então, devem ser 4 jogos de Brasileiro e 1 de Sul-Americana, com 5 vitórias. Mostrou que precisa conhecer o elenco e entrar no sistema do que tinha acontecido desde o começo do Campeonato Brasileiro.
Chegada do Bruno Lage, eu chamava atenção para perguntar, ele vai fazer uma manutenção do que dá certo ou ele vai querer colocar uma identidade e a mão dele, de fato, nesse time do Botafogo? Né? Enquanto a gente acompanha os números do Tiquinho, que volta a ser titular depois de uma decisão. Reserva na segunda-feira contra o Goiás, entrou para empatar o jogo no segundo tempo. São 22 jogos neste brasileiro, com 15 gols marcados, 19 participações em gol, gols acima do esperado, 5,07 também, quesito em que ele reina no elenco do Botafogo, vitórias garantidas com gol ou assistência, 9. Quer dizer, no mínimo, deu 27 pontos. É isso pro Botafogo. Não tá mal, Nath. E o Botafogo perdeu a oportunidade, o Textor, né, e seus representantes, de quando o Bruno Lage acusou o golpe e chamou uma responsabilidade, uma pressão que não existia, né? Porque o Campeonato Brasileiro era o foco desde o começo do Botafogo, continuou sendo mesmo com a Sul-Americana, foi eliminado, então era só o Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Lage na derrota para o Flamengo, que é uma derrota num clássico, é algo super natural. O Botafogo não jogou mal, jogou péssimo, teve algumas coisas ali questionadas de questão da arbitragem, mas o Bruno Lage chamou uma atenção para ele de uma pressão que... Abriu o bico. Ele abriu o bico. Ali era a oportunidade, talvez, da diretoria ter pensado numa mudança de treinador. Bruno Lage quis colocar o que ele entende de futebol para um time que estava encaixado. E aí desandou. Zinho, no jogo de hoje, qual que você coloca como principal mérito, a maior virtude do Botafogo, especialmente no primeiro tempo, quando construiu o placar? Eu acho que essa entrega, essa disciplina, né, no modelo tático que o Botafogo brilhou no primeiro turno, foi com esse modelo tático. 2 jogadores de velocidade pelo lado, hoje foi o Júnior Santos e o Vitor Sá, e que eram sempre os titulares, né? Tinha o Luiz Henrique também, que jogou muito tempo ali, muito quando o Vitor Sá machucou também, então depois voltou e ficou essa dúvida, né, do Bruno Lage, de quem jogaria pelo lado esquerdo. Em alguns momentos nenhum dos dois jogaram, né? Então muitas mudanças sobre o comando do Bruno Lage, que fez esse time oscilar, começar mal, algumas derrotas, né, principalmente a do Flamengo, sentida, porque é o clássico, a rivalidade, e aí ele quis mudar modelo de jogo também, improvisações, né, colocou o Tietê para jogar de lateral direito, então desfigurou também esse meio campo, às vezes o próprio Eduardo, né, que é o meio articulador, às vezes mais à frente, quase como um segundo atacante, e a pior de todas, quando ele tira do time o Tiquinho Soares, que é o melhor jogador do campeonato. O campeonato, se terminasse hoje, na eleição, além de artilheiro, seria o melhor jogador do campeonato, o Tiquinho. Porque o cara fez a diferença, se machucou, voltou em tempo recorde na recuperação dele. É claro que tem né, o Praz sabe muito bem, como um ex-atleta, que até o cara pegar um ritmo de novo, oscila um pouquinho, né? Tem um pouquinho de receio, numa dividida, ele machucou o colateral, então aquela coisa de dar a chapada na bola, de uma dividida de lado, o cara tem um pouco de receio, mas é o Tiquinho, é um cara diferente. Hoje o Diego Costa também nem poderia jogar porque estava suspenso, né? Ele foi suspenso, tomou cartão amarelo no último jogo. Mas acredito que o Lúcio Flávio ia voltar ao sistema de jogo que esse time do Botafogo, principalmente em jogos de trocação, que do outro lado tem um time que vai para cima dele, o Botafogo tem um estilo de jogo reativo muito bom. O Botafogo recompõe rápido, baixa as linhas, compacta o time, marca muito bem. Você pode ver que o Vitor Sá e o Júnior Santos, eles voltam pelo lado e ficam quase que na linha dos 2 volantes, do Tietê e do Marlon. E aí é o Eduardo que fica um pouquinho à frente dele, mas o Tiquinho que também ajuda na marcação. É difícil de furar. Você vê que o Fluminense tocou, vai ter mais posse de bola, vai circular de um lado, vai circular do outro, mas não vai penetrar. Uma grande chance, teve chutes de fora da área, algumas jogadas dentro da área, mas muito pressionado, ninguém finalizava muito livre, a não ser uma escapada ali do John Kennedy. Mas assim, na competição, no duelo, sabe, naquela coisa que a gente vê ali no pé de ferro mesmo, no jogo de determinação de aplicação, eu coloco o Botafogo superior, que mesmo no segundo tempo, quando o Fluminense subiu as linhas, que atacou mais, as grandes chances claras ainda foi do Botafogo. Bola na trave, defesa do Fábio. O Botafogo teve chance de ampliar mais clara, na minha opinião, do que o Fluminense. Em cima do que você disse agora, Zinho, a gente viu na parada técnica do primeiro tempo, o Botafogo já vencia o Fluminense por 2-0, o Fernando Diniz dando uma chamada fortíssima no time, nos jogadores. Você acha que foi uma chamada muito mais nesse sentido mesmo, de tentar igualar a aplicação, a coisa do pé de ferro não ser sempre do Botafogo, sempre do adversário?
Sim. Ele tá ali, tá observando. Você pega o segundo gol do Botafogo. Vocês viram quem estava na defesa do Fluminense? O Marcelo pelo lado direito, o Keno pelo lado esquerdo e centralizado o Nino. O Marlon tentando chegar, o André não aparece nem na foto. Não é nem nesse. Mas nesse também, você pode ver, só tem 3, o Samuel tentando chegar. Então é um time que foi muito mais aplicado, baixava, voltava, retornava o Botafogo, marcava muito forte. E a transição era muito mais rápida do Júnior Santos, do Vitor Sá, do Tiquinho, do Eduardo chegando, às vezes até do de Plácido, lateral direito, vindo também num contra-ataque muito rápido. E o Fluminense desorganizado, um Fluminense que ia à frente, com muita gente, é a característica do Fluminense, de muito trabalho de bola, mas é um ganso de segundo volante, que não tem pegada, não marca ninguém. Tem muita técnica, tem muita qualidade. Quando encaixa o jogo, o Fluminense joga muito mais no campo do adversário, tem muito mais a posse de bola, mas quando perde essa bola para um time estruturado como estava o Botafogo, fica muito vulnerável. E é o Fernando Diniz, né? Claro que ele também faz parte disso, foi ele que montou dessa forma. Ele preferiu começar com o John Kennedy e com o Cano na frente, e com o Ganso ali como um segundo homem junto com o André. Mas é um Marcelo que está flutuando, está com liberdade, muitas vezes estava lá pelo lado direito, tanto é que depois, no primeiro tempo mesmo, ele recua o André para um zagueiro, porque o Marlon, né, que substituiu o Felipe Melo, não estava encaixando ali com o Nino, estava muito em linha, então, assim, teve até dúvida do VAR, né, no impedimento, porque eles, em linha, facilitou essa infiltração dos jogadores de lado. Ganharam na velocidade. E aí ele tenta botar o André, que é mais rápido, coloca o garoto, né, o Alexander, no jogo, para cobrir muito essa liberdade que ele dá pro Marcelo. Mas não deu certo. E aí ele, claro, esbravejou, chamou muito a atenção do Keno, né, que é o cara que tem que recompor por um lado, o Arias que tem que recompor pelo outro. Mas, na verdade, foi um Fluminense que... ainda, né, comemorando, é normal, o Praz falou e eu concordo, é um Fluminense que conquistou uma vaga depois de 15 anos para uma final, o Maracanã em festa, e o time entrou, é claro que ainda muito vivendo aquilo, os jogadores queriam ganhar, queriam, correram, mas não estavam com a mesma aplicação, com essa mesma intensidade de jogo que o Botafogo entrou buscando, né, dar uma resposta depois da saída do Bruno Lage. Foi nítido isso, e aí eu já respondo, não tem nem o porquê de não manter o Lúcio Flávio com o Joel Cali. Os caras conhecem o grupo, estão lá e voltaram ao modelo do que o Luiz Castro construiu no time, principalmente no primeiro turno. A gente vai até mostrar agora, para ilustrar o teu comentário da importância do Lúcio Flávio, e evidentemente os caras gostam do Lúcio Flávio e do Carli também. Ao fim do jogo, os jogadores festejando o resultado, comemorando o resultado com a comissão técnica. Estão ali os dois, o Lúcio Flávio de camiseta azul e o Carli com a camisa escura, ali com a camisa preta da comissão técnica. O pessoal se abraçando entre si, da comissão. E também o cumprimento dos jogadores, pessoal também do Fluminense. Aí esse bom perdedor também ali dando um abraço no Lúcio Flávio, que tem uma história legal como atleta no futebol brasileiro. Atuou em muitos grandes times do futebol brasileiro. Tá ali o Marcão também, que vai cumprimentá-lo na sequência. Essa é uma boa sinalização, né? De como as pessoas gostam, de quando as pessoas gostam do cara, né, Praça? Eu joguei com o Lúcio no Curitiba. É um cara muito gente boa, muito do bem. E ainda mais, o Plirra, a gente entendendo a dinâmica da saída do treinador anterior, né? Como foi. Então, assim, isso diz muito. E às vezes, cara, em determinados pontos, o Botafogo já tinha um time bem estruturado, né? O Botafogo começou o campeonato muito bem e as pessoas com uma certa surpresa, eu também, né? Em relação ao desempenho do Botafogo. E aí começou-se a observar mais o Botafogo e via-se que ali tinha um padrão, tinha um time confiável. Porque as pessoas, não, agora o Botafogo vai derrapar, agora o Botafogo vai derrapar. Então se criou um padrão e uma consistência de jogo muito grande. O que se perdeu. Agora com a retomada do Lúcio Flávio ou do próprio Caçapa quando teve, se traz muita coisa daquele início do Botafogo. Porque, assim, a gente tem que ter a serenidade, tempo para trabalhar, para mudar alguma coisa é muito difícil. Porque as ideias do futebol tu tem que assimilar, ainda mais quando são ideias que mudam muito. E os jogadores do Botafogo me parecem que se sentem muito confortáveis com o Lúcio. Então isso por uma reta final de campeonato, em que tem poucos jogos. Certo, né, e que tem poucos jogos. Dando certo, você vai mexer. Então assim, tem poucos jogos, não tem muito o que fazer, cara. Vai ter data FIFA agora, mas o Lúcio deve fazer o quê junto com o Carli? Deve fazer a fórmula que vinha dando certo e já foi provado que a outra não dava, né? Porque a queda de rendimento e de
pontuação do Botafogo foi muito acentuada. Então, assim, é um bom sinal, mas sempre fica aquela dúvida de como vai ser gerido isso pela diretoria do Botafogo. O Botafogo, Nath, já viveu o seu período de oscilação no campeonato. Todo mundo diz que pelo menos um período desse, todo mundo tem, todo time tem no Campeonato Brasileiro, um campeonato longo, 38 rodadas. Se estende praticamente a temporada inteira. Isso deve criar uma casca, um ensinamento para o time. Caso ocorra outro momento de instabilidade nesses últimos 12 jogos, a coisa ser contornada com menos dificuldade, né? A gente olhando de fora, depois os meninos, até o Zinho e o Praz podem responder melhor, porque vivem isso interno, né? Como é a cobrança quando se abre um primeiro turno da forma como o Botafogo abriu, nos jogos diretos, conseguindo vitórias espetaculares, apenas uma derrota tinha sido contra o Flamengo, e aí já no início do segundo turno, mas era a resposta imediata para o Botafogo nessa partida. Então o Botafogo consegue hoje ter talvez uma tranquilidade maior para uma data FIFA, depois de ter dado essa resposta, e olhar para a gordura que tinha feito no primeiro turno e saber que pelo menos por agora fica com 10 pontos na frente ali, e ainda tem o Red Bull Bragantino para jogar. É importante para a confiança, é importante para uma sequência e é importante para o que pretende o Botafogo a voltar a ser campeão desde 1995. Uma informação do Grenal, que vai ser assunto mais para frente. O Renato Gaúcho já avisou através do Departamento de Comunicação do Grêmio que não dará a entrevista coletiva normal ali pós-jogo. Não sei exatamente o motivo, imagino que seja alguma coisa relacionada à arbitragem. O auxiliar, o Alexandre Mendes, e o presidente Guerra, que vão falar. Então tenho quase certeza que é motivado pela arbitragem. Mas voltando ao clássico do Rio de Janeiro, a vitória do Botafogo, agora falando um pouquinho de Fluminense. E aí, família zoeira do Fogão? Ah, mano, nada como ganhar um clássico. Você manda seu treinador embora porque fazia burrada, os jogadores assumem a bronca, falam, manda esse cara embora. Bota o Lúcio Flávio, nosso capitão. Vamos vencer os próximos jogos. Foi praticamente isso que o Botafogo falou. E os jogadores cumpriram aquilo que falaram. Entraram hoje com sangue nos olhos. O primeiro tempo só deu o Botafogo. Foi até mesmo porque o primeiro tempo o Botafogo matou o jogo 2-0 com o Bagre, o craque. Voltou a marcar. Eu falei aqui no último vídeo, né? Pô, o Júnior Santos, não acredito. O Júnior Santos titular. Nem lembro qual foi a última vez que o Júnior Santos tinha feito o gol. Eu ainda falei, mas pode ser que ele faça dessa vez e não deu outra. Além dele fazer o gol, ele deu assistência para o segundo gol. Um golaço do Tiquinho Soares, como vocês conseguiram ver aí. Galera... Ai, mano, que rodada linda, que rodada perfeita. Palmeiras perdeu, Grêmio perdeu, Flamengo empatou com o Corinthians ontem. Falta o jogo do Bragantino, mas o Bragantino não é aquele time que assusta nosso título. O Palmeiras, pra mim, assustava mais do que o Bragantino, então perdeu pro Santos, que se distancia da zona de rebaixamento. Caraca, mano, que jogo, que atmosfera linda no Maracanã. Nossa torcida ali, mais de 4 mil pessoas, cantando, pulando, dançando. Os jogadores voltaram àquela união familiar, cara, de você ver o brilho nos olhos dos jogadores. Os jogadores cantando a música do Botafogo junto com a torcida, indo lá agradecer, mas com uma atmosfera diferente. Você vê o Júnior Santos saindo de campo e indo falar ali com o Lúcio Flávio, ficou quase ali uns 20 segundos abraçado com o cara. Mano, é isso que a gente queria voltar a ver no Botafogo, né? Aquela atmosfera depois de vitória, comemorar como se cada jogo realmente fosse uma final. Cada jogo, cada vitória, é como se fosse... um dedinho a mais, uma digital a mais do Botafogo segurando a taça. E falta muito pouco, família. O Botafogo voltou a vencer nesse segundo turno contra um clássico, um time muito chato, que é o Fluminense, que é o time titular do Fluminense, não poupou ninguém, o Diniz. Tá na final da Libertadores, o Botafogo vai lá, vence. O Fluminense estava 40 e poucos dias, né? Sem perder. Nem sei se é dias, cara. Eu sei que o Fluminense não perdia no Maracanã, não sei quanto tempo, e a última derrota do Fluminense no Maracanã era justamente pro Botafogo. O Botafogo venceu o Fluminense no primeiro turno, vence novamente no segundo turno, jogando muito melhor do que aquele jogo do primeiro turno no estádio Newton Santos, que foi 1-0. O Botafogo ia ter feito 3-4 no Fluminense, botaria um gol do Fluminense aí, uns 4-1. Não era muito não, porque o Fábio, que é um goleiro extraordinário, fez 2 defesas espetaculares, uma no primeiro tempo com o pé e uma no segundo tempo com o pé também, e fora a bola na trave do Botafogo. O Fluminense também teve bola na trave. Enfim, o vídeo já ficou longo demais, eu sei disso, né? Um vídeo estendeu aí porque a matéria foi grande, então eu não vou ficar falando muito aqui. Amanhã tem muito Botafogo pra gente falar, né? Nada como uma vitória. Mano, nada como uma vitória. Bom, galera, mais tarde, ainda hoje, tem os Cavalinhos do Fantástico. Eu vou trazer pra você aqui, caso você não consiga assistir aí. Eu vou trazer aqui no canal, como sempre, trazendo o melhor do que tem do Botafogo aí pra vocês, tá? Então por hoje é só. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!